Estamos de volta hoje conversando com o arquiteto Rafael Spindler. E ele nos falava de como iniciou nesta profissão e o desenvolvimento da sua atividade. Tu dizias da questão da arte e da técnica, né? Vamos continuar falando disso. A arquitetura é uma disciplina técnica, né? Onde a gente coloca a nossa criatividade, né? E juntamente com a técnica, com uma série de informações e dados, a gente constrói, né? E monta um determinado artefato arquitetônico, né? Um edifício, enfim. Eu sempre digo, tem muita gente que diz, não, as artes e a arquitetura andam juntas, elas andam juntas, mas elas são disciplinas separadas, né? As artes são questões que a gente consegue expressar de uma forma mais pessoal. Por exemplo, nós temos o impressionismo, nós temos o expressionismo, a arte muitas vezes vem para causar impacto, vem para causar, digamos assim, espanto, né? E eu sou de uma linha de arquitetura onde a arquitetura não deve causar este tipo de impacto e esse tipo de espanto. Eu acho que a arquitetura tem que ser ela tem que ser reconhecida de uma maneira fácil pelos seus usuários. Quando tu vê um edifício na rua e não entende ele, por mais espantoso que ele seja, mas tu não entende a forma como ele foi concebido, por onde eu tenho que entrar, por onde eu tenho que sair, como as pessoas fazem ali dentro, eu acho que neste caso existe um erro da arquitetura. A arquitetura tem que nos chamar a atenção, tem que ser criativa, tem que ser criativa. Mas ela Só não pode ser complicada. Ela precisa ser funcional. E nisso, acho que quanto mais se simplificar o processo, né, melhor é o resultado que a gente vai ter. Ainda mais num mercado nacional, né, onde a vanguarda entra com passos mais lentos, né, eu acho que a simplificação consegue estabelecer uma qualidade maior. Tá, te formastes em 2001, né, na Unicinos, e depois fostes buscar especialização no exterior, né? Isso. Fostes para Barcelona. Barcelona. Como é que foi isso? Em 2001 eu me formei, e eu e a Cris, né, nós nos formamos no mesmo ano, e nós queríamos continuar o estudo. E ficamos por 2 anos... Cris e a tua esposa? A Cris, isso. A Cris é minha esposa. Ah, por isso Gerard e Spindler. Exatamente. Ah, tá bem. É a união de forças de união casa, de forças. né? No escritório também. Então a gente pensou, bom, vamos continuar os estudos, né? E então nós pensamos em fazer um mestrado no Brasil, mas surgiu a oportunidade de irmos para Barcelona através da UPC. Nós encaminhamos nossos currículos. E na Europa o sistema de mestrado e doutorado é diferente do Brasil. Um não é, digamos, escravo do outro, né? Eles têm lógicas diferentes. E a lógica do doutorado era a que nós buscávamos, que era uma especialização em projeto arquitetônico, né? E fomos para lá. E sem dúvida nenhuma, né, tanto para a Cris quanto para mim, foi a principal universidade nossa, né, para o nosso trabalho. Porque está em Barcelona, né, que é uma cidade, digamos assim, ponta em relação ao urbanismo e à arquitetura. Isso nos ajudou a estabelecer, né, um conceito mais firme e mais decidido do que a gente ia querer fazer quando a gente retornasse para o Brasil. Olhando a nossa Novo Hamburgo hoje, como urbanista que tu és, como tu vês a cidade? Eu acho que a gente precisa entender a cidade como um organismo vivo. Tá? A cidade não é simplesmente um papel onde a gente distribui todos os setores de uma forma que a gente pensa que é organizada e as coisas vão acontecer dessa forma. As ocupações que existem numa cidade, elas são muito em decorrência de como o ser humano vai se apropriando dos espaços. Então, às vezes, um pré-regramento, que também é sempre importante, mas um pré-regramento talvez não seja essencial ou não seja tão importante quanto realmente o que aquele espaço vai acabar se transformando com o seu uso. Eu acredito muito assim, eu acho que Novo Hamburgo ainda precisa entender que uma cidade contemporânea, uma cidade atual, se descentraliza. Nós temos ainda a ideia de que Novo Hamburgo tem o centro, nós temos um bairro chamado de centro, que não é nenhuma coisa fora do comum. Nos Estados Unidos são as downtowns, ou seja, isso vem historicamente. Mas essa centralização das coisas,
E essa massificação em pequenos lugares da cidade, eu acho que não é benéfico para a distribuição do nosso urbanismo da cidade. Por exemplo, a gente imaginar que tudo deva ocorrer numa única rua da nossa cidade, né, que todo o desenvolvimento urbanístico tenha que partir daí, eu acho que é um erro. Mas assim, ó, a cidade não proporciona, em determinadas vezes, condições de se estabelecer crescimentos em outras áreas. Então, eu acho que tinha que ser revisto, né, o plano de uma forma bem profunda, porque realmente as demandas e as coisas mudaram, né, de 15 anos para cá. Então, eu vejo que deveria ser feito e dentro dessa uma linha, que tu colocas, dá para entender por que Novo Hamburgo tem 2 rodoviárias hoje, né? Sim. Fizeram uma rodoviária nova, né? Moderna, ampla, Claro, com ótimo. estacionamento, né? E mantiveram a velha, né? Por quê? Porque tem o conceito de que tudo tem que estar aqui no centro, né? Exatamente. E eu dizia quando falavam desculpa, da estação do trem, né? Que ela tinha que ser ali onde ela está hoje. Eu dizia, agora só falta então colocar um aeroporto em cima do shopping. Né? Porque daí concentra tudo. Concentra tudo no centro da cidade. Como é que é a jornada de trabalho de um arquiteto? E eu gostaria que tu me falasse isso juntando com a tua empresa familiar. Assim. Eu sou muito feliz de ter escolhido a arquitetura porque ela me dá um retorno muito feliz de um trabalho, sabe? Acho que a gente acorda, né? A Cris e eu, a gente acorda tendo que deixar a casa, tendo que deixar os filhos, mas felizes porque é uma coisa que no fundo, né? Eu acredito que a arquitetura, como ela permanece, é um legado que a gente está tentando construir de uma forma melhor para eles. Então tem uma justificativa social bastante importante na arquitetura que a gente busca levar. Então nós temos o nosso escritório, né? E a gente tem uma flexibilidade para conseguir, junto das crianças, construir e trabalhar o dia em conjunto com as duas necessidades. Né? Então, e dentro da nossa estrutura de escritório, a gente tem também uma divisão digamos, bem organizada, onde eu sou uma pessoa que estou muito mais na rua, muito mais nas obras, né? Muito mais nos atendimentos. A Cris fica já mais na retaguarda e nos bastidores, na questão dos desenvolvimentos dos projetos, enfim. E junto a isso, a gente está sempre com as crianças em volta, né? A nossa vida, ela se cerca em torno do Pedro e da Pietra. Do Pedro e da Pietra. A gente não pode dizer acho que tudo que a gente constrói, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz é para que eles estejam olhando e, com esse exemplo, sejam pessoas boas. Né? Vamos falar um pouco do Rafael agora. Se não fosse arquiteto, serias... Eu acho que eu seria eu tentaria, né? Eu não sei, os outros talvez ficariam chateados com isso, mas eu tentaria ser um cantor. Cantor? Porque quando eu tinha a minha banda, que eu era o vocalista... Tu era o vocalista eu era o vocalista. Da Silvas, como é? Dr. Silvas. Dr. Silvas, né? Me trazia muita satisfação, era muito divertido. Eu acho que alguma coisa com a arte, eu acho que eu não iria... Um músico, sabe? Eu ficaria dentro dessa loja. Tá, e qual é teu estilo de vida hoje, Rafa? Olha, veja, eu tenho um estilo muito tranquilo de vida, assim, né? Que nem eu te disse, é muito familiar, sabe? A gente gosta de estar em casa, a gente gosta de passar o tempo com as crianças, a gente gosta de passar o tempo com as pessoas que a gente gosta. Então, trabalha, leva a turma para a escola, vem para casa, final de semana faz uma janta, convida um mano, convida um amigo, convida um primo. Falar no mano, eu quero trazê-lo aqui também. Sim. Ele ele é professor de... Agora ele é diretor de uma escola em Campo Bom, né? Em Campo Bom? Campo Bom. Está em Campo Bom. Ele estava no Antônio Vieira, agora ele foi para Campo Bom. E que momentos marcaram a tua vida? Tu tá com quantos anos? 40? Eu tô com 40. Eu falei no início. Eu acho que... E eu vou falar de uma forma positiva, tá?
Eu acho assim, ó, foram 3 momentos que marcaram assim, a minha vida. Um momento, primeiro, eu não posso dizer que foi a morte da mãe. Foi um momento bem marcante para nós, né, porque causou assim, né, uma inflexão na nossa história, né? Nós tínhamos um contínuo ali de nós 3, eu, a mãe e o Tuti. E aí quando a mãe foi, a gente teve que tomar um rumo, eu e ele. E por que eu te digo que é importante? Porque daí eu e meu irmão conseguimos manter uma serenidade e um cuidado no nosso crescimento. Eu tinha 17 anos, ele tinha 18 anos, né? A gente podia fazer o que a gente queria. Sim. O Cal nos deu um apartamento para morar, porque ele sabia que nós não teríamos condições. Ele nos ajudou, então nós morávamos sozinhos, nós podíamos fazer o que a gente queria. E o que significa isso? A minha mãe conseguiu, de alguma forma, me dizer: Rafa, Tuti, isso é certo, isso é errado. E a gente conseguiu ir no nosso caminho de uma forma correta, né? Nunca tivemos nenhum problema de crescimento, de educação, né? Então, por que isso para mim é importante? Porque eu vejo nisso assim, eu preciso tentar passar isso para os meus filhos, né? Eu preciso tentar passar alguma coisa de que quando eles estejam sozinhos, eles se deem conta do que é certo. Que sozinhos eles consigam entender que o caminho, as escolhas deles, eles precisam e ter as definições ser para pelo isso. bem. E falando em filhos, aí as outras duas não podia ser a chegada do Pedro e da Pietro. Né? Isso realmente mudou a nossa vida e aí aflora uma série de coisas. Tu falavas na morte da tua mãe o passamento dela foi um momento muito forte para mim. Nós éramos muito amigos, né? Muito amigos nós éramos. E vocês sabiam disso, né? Tu e o Tuti. E eu lembro que eu trabalhava em Canoas, no Diário de Canoas, e o sepultamento dela seria, acho, 3 da tarde, uma coisa assim. E eu saí de lá já um pouco atrasado e peguei um acidente na BR-116 e trancou, e eu não conseguia chegar. E aí as pessoas me contaram assim, que tu, né, não queria que fechassem o caixão da tua mãe enquanto eu não chegasse. Eu lembrava de que vocês realmente eram muito, muito próximos. E eu cheguei, já estavam no cemitério, e eu lembro a cena, assim, eu entrei no cemitério, e tu estava na parte de cima, assim, do túmulo, né, e tu me viu, e tu ecoou, assim, né, no meio das pessoas que estavam lá. O Deja chegou, né, e... Sempre que eu falo nisso, mas eu me lembro com muita emoção mas o que eu acho bom, assim, né, e o que eu busco levar é lembrar de situações dessa, né, especificamente essa, mas conseguindo abstrair a tristeza de não ter mais a pessoa, trocando isso por uma lembrança das coisas boas que ela plantou dentro de mim e que eu nunca me dei conta. Então essa coisa... assim, esse histórico de vocês dois hoje é a prova disso, né? Pois é, eu espero que vocês ficaram órfãos de mãe, né? O teu pai era separado dela e vocês tiveram que tocar a vida, né? E ela deixou esse legado, assim, né? Que vocês souberam, claro que com o apoio da família, mas vocês tinham a essência, mas as né? escolhas sempre foram nossas. Sempre e graças foram de vocês. A Deus a gente sempre escolheu as melhores. E os projetos para o futuro, Gordo? Eu acho assim, ó, dentro da minha casa, né, o projeto para o futuro é isso, é tentar ser melhor como pessoa, para que as pessoas que nos olham e se espelham em nós tentem nos imitar, né? Então aquela coisa de tu chegar no porteiro e tudo bom, fulano, como é que tá hoje, né? Que o meu filho já faz quando a gente vai na escola. Oi, tio, fulano, né? Tudo bom? A construção dessas coisas são pequenos valores valores, que é o que eu busco levar. E o nosso, e para a nossa área profissional, né, como arquitetura, a gente busca se especializar ao máximo para quê? Para realmente construir uma cidade e um espaço de qualidade, em que não só o privado se beneficie, mas sim o público. Acho que a arquitetura é muito isso.
Quando eu faço uma casa, quando eu faço um edifício, não é para aquela pessoa, não é especificamente para um grupo, é sim para todo mundo que vai se beneficiar dela. Tu, de uma certa forma, já respondesse, mas resume. Família para ti é? Família, para mim, é o mais importante. É o mais importante, sem sombra de dúvida. É para eles que a gente quer ser cada vez melhor e deixar o mundo melhor. Definas o Rafael por ele mesmo em 3 palavras. Eu sou... Pode explicar ela, a cada palavra. Não, eu acho assim, ó, eu sou uma pessoa tranquila, né? Eu costumo assim, é difícil, né? 3 palavras é difícil a gente achar. Né? O que eu sempre busco fazer é assim, ó, ser a mesma pessoa, né? Não ter, eu tenho altos e baixos, evidentemente, como qualquer um, mas eu tento expor para as pessoas sempre o mesmo Rafael, né? Aquele que é mais brincalhão, mais sério. Tipo, tu nunca vai me ver de uma forma diferente. Hoje o Rafael tá assim, não, hoje ele tá... Não, ele tá sempre da mesma forma. Porque eu busco, assim, tentar sempre passar para os outros um sentimento alegre, confiante. Então, eu acho que antes de definir em 3 palavras, eu diria isso. Eu acho que eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, bastante equilibrada. Equilibrado. É o que eu busco. A Patrícia sugeriu aqui, no dia que eu entrevistei, que a gente remontasse os Saltimbancos com aquele elenco. Tu topa? Isso seria bem bacana. Claro que eu topo. Tá, eu encontrei a Michelle no Festival de Sketches esses dias e fiz a pergunta para ela. E ela disse, eu topo também. Tá. Então, muito legal. eu estou pensando em fazer essa loucura, né? Vamos. Achar o povo todo daquela época, né? Olha, e a gente marcou remontou. Né? Marcou, né? A nossa estreia foi na inauguração do Centro Municipal de Cultura. Né? Te lembra daquela vez? E agora com essa renovação da SEMEC, eu fiquei muito triste quando aconteceu aquilo, porque nós crescemos ensaiando ali. Lá naquele teatrinho, né? Naquele teatrinho, eu com cartãozinho de ator e tudo. E... Dona Sueli Copete era a secretária da Educação naquela época, prefeito Eugênio Ritzel, e eu era o diretor de cultura, então a gente tinha acesso bastante àquele espaço e gostávamos muito dele, né? Isso. Mas vou ver se consigo levar adiante Conta comigo. essa ideia, tá? Conta comigo. Rafael, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Né? Nada, foi um prazer. Um prazer muito meu aqui de revê-lo e poder saber um pouco mais da tua vida. Legal. Obrigadão. Ótimo. Um abraço. Outro grande. Eu convido a todos a permanecerem conosco na programação da Vale TV e nós voltamos amanhã com mais um convidado de peso.